Salvador Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. Meus irmãos, vamos estar ouvindo o louvor, vamos adorar a Deus nesta noite. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, nossa irmã Josilane, cadê? Quem? A irmã vai louvar o Senhor? Pode vir, vem cá, vamos ouvir a nossa irmã louvar. E nós vamos adorar o Senhor juntamente com a nossa irmã. Vai estar adorando o nome santo de nosso Deus. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Enquanto a irmã se prepara ali, vamos cantar um corinho assim, irmãos, ó. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Pode ficar, minha irmã. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aleluias. Queria saudar a amada igreja que é Pai do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, porque Ele é o único digno de toda a honra e toda a glória. Aleluias. Queremos te louvar, Senhor, nesta noite. A ti rendemos a nossa adoração, ó Pai. Deus amado, nós te agradecemos por mais um dia na tua presença, ó Deus. Aleluias. Queremos declarar que o Senhor é fiel, Senhor, para cumprir todos os teus propósitos em nossas vidas, ó Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Declare: quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Aleluias. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, aleluia, Deus. Oh, Deus maravilhoso és tu, Senhor. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o
Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço em nome de Jesus a oportunidade. Ainda que eu não mereça. E é verdade, irmãos, a gente não merece, né? Mas o nosso Deus, Ele tem sido fiel a nós, né? Irmã Josiane, obrigado. Deus continue abençoando, né? Todos, você, a sua casa, né? Os irmãos que têm nos ajudado aí. A irmã Josiane se prepara para no final estar cantando, louvando o Senhor também. Amém? Meus irmãos, vamos colocar de pé. Vamos ler a palavra santa de nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Deus, sempre, sempre adorado, né, meus irmãos? Porque às vezes a circunstância se complica, vem a adversidade. É Romanos capítulo 8, tá, meus irmãos? Romanos 8. E aí a gente se entristece, né? E deixa de louvar ou para de louvar a Deus, né? Mas o nosso Deus deva ser louvado sempre, independentemente da circunstância. A gente precisa adorar, porque o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. Romanos capítulo 8, nós vamos ler aqui nesse texto apenas 4 versículos, hoje com o título da mensagem, Guiados pelo Espírito. Aleluias, guiados pelo Espírito de Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos acharam? Amém? Romanos capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4 apenas. Os irmãos acompanhem comigo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, era e é, né? Impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para aqueles que não andam segundo a carne, né? Mas segundo o Espírito. Meus irmãos, poder sentar, obrigado pela atenção. Nós já oramos no início, no final, nosso pastor vai estar orando e fazendo as demais considerações. Pois bem, meus irmãos, guiados pelo Espírito, existem várias características, né, do homem, da mulher, de Deus, do servo de Deus, que são guiados pelo Espírito de Deus. Nós separamos aqui no mínimo 5 características daqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, né? Por que resolvemos trazer essa mensagem? Deus tem colocado no nosso coração essa mensagem porque a gente fica observando as coisas. A Bíblia diz que nós temos que examinar tudo e reter o bem. E a Bíblia diz que nós temos que estar atento à figueira e todas as árvores. Então a gente olha para a figueira, que é Israel, e a gente olha para todas as árvores. A gente começa a examinar tudo, o que acontece hoje na terra em relação a Deus, em relação à palavra de Deus, em relação àquilo que nós chamamos de Espírito Santo de Deus. Nós analisamos a antiga aliança, né, de Gênesis a Mateus, falando sobre o Espírito de Deus, falando sobre os profetas, e tudo aquilo que Deus tem falado acerca dos profetas, ou através dos profetas, o Novo Testamento, a igreja primitiva, e as profecias, ou a escatologia, para os nossos dias e para aquilo que vai acontecer. Jesus nos falou acerca das falsas profecias, do engano que está acontecendo hoje. Então Deus tem nos conduzido a ministrar esse tipo de mensagem, guiados pelo Espírito de Deus, porque muitos irmãos já são guiados por si mesmos, ou por espíritos enganadores, como diz a palavra de Deus. Então, meus irmãos, assim como foi na antiga aliança, muitos falsos profetas,
Hoje não é diferente, e nós precisamos a cada dia estar examinando a palavra de Deus e nos esforçando para pautar a nossa vida na palavra de Deus, na palavra de Deus, porque os dias são maus. Eu tenho visto coisas hoje, no nosso dia, que eu falo, meu Deus, complicado, e vai ficar muito mais complicado ainda, vai ficar muito mais complicado ainda. Hoje, irmãos, muitos têm se feito pastores, muitos têm se feito pastoras, apóstolos, mas não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus, não tem compromisso nenhum com a salvação, não tem responsabilidade nenhuma com aquilo que Jesus ensinou. São amantes de si mesmo, amantes do dinheiro, têm feito da palavra de Deus, da casa de Deus, negócios para ganhar dinheiro, status. Então nós temos que ficar atentos, examinando a palavra, pautando a nossa vida na palavra, porque Jesus não tardará, Jesus já vem. Essas são as características do fim, essa grande quantidade de falsos profetas, homens e mulheres que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, mas que não tem nada a ver com Deus. Se nós olharmos para a palavra de Deus e vemos que eles estão ensinando, que eles estão pregando, a gente vai entender. Mas quem não conhece a palavra, quem não pauta a sua vida na palavra, vai ser enganado. E a Bíblia diz que muitos seguirão. Não é isso que está escrito em Mateus 24, a partir do versículo 7 ali? E iam surgir muitos falsos profetas e muito iam atrás desses homens aí. E a gente, muitas vezes, fica meio confundido, bem perturbado. Porque a camarada está andando de qualquer maneira, o camarada está pregando um montão de coisa, um montão de asneira, e aparentemente Deus está falando com ele. Ele está prosperando, está ficando rico, não é isso? Está andando de avião, andando de carro e etc. Não tem nada contra andar de avião, de carro, né? A gente olha para nós ali andando de bicicleta, ou com um fusquinha, um golzinho, e o camarada está lá de qualquer maneira, prega um montão de asneira e está andando de avião, uma coisa errada. Meu Deus, a gente fica meio confuso, né, irmãos? Aparentemente Deus está falando lá, Deus está falando, Deus está fazendo, acontecendo, movimentar, Deus está curando, vamos dizer assim, né? Deus está revelando, está mostrando e está acontecendo e etc. Mas nós vamos ver aqui hoje algumas características daqueles que são realmente guiados pelo Espírito de Deus. O que o Espírito de Deus quer de você, o que Ele quer de mim, o que Ele quer de nós, né? Então, meus irmãos, nós separamos aqui um texto na Antiga Aliança, e depois nós vamos voltar para o Novo Testamento. 1 Reis, capítulo 22. Na Antiga Aliança também aconteceu essas coisas. Eu tirei só um texto para a gente ler. Não vamos ler muito, não vamos enfadar os irmãos. Até meia-noite a gente termina essa mensagem. 1 Reis 22. Falamos um pouquinho sobre Acabe na lição da Escola Bíblica Dominical, nesse trimestre. E aqui em 1 Reis, capítulo 22, vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 6. Olha só. Onde Josafá e o rei Acabe, o rei do norte e o rei do sul, se aliaram para ir numa guerra em Ramote de Gileade. E a Bíblia nos diz que, no versículo 6, 1 Reis 22, 6, então o rei de Israel, no caso é Acabe, ajuntou os profetas até quase 400 homens, e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Aqueles 400 profetas, meus irmãos, que o rei Acabe chamou para profetizar, disseram assim: rei, você pode subir que a guerra está ganha, a batalha está ganha, vai ser mamão com açúcar. Mas a Bíblia nos diz que o Josafá, o rei do sul, né, rei de Judá e de Benjamim, ficou bem desconfiado. 400 profetas profetizando uma coisa só para o rei Acabe: olha, pode subir, vai ser tranquilo. Então Josafá convida o rei Acabe e diz assim: olha, rapaz, mas não existe ainda um homem pelo qual possamos consultar ao Senhor? O que Acabe diz para ele? Olha, existe um, só que dele eu não me agrado.
Eu não gosto dele. Por quê? Porque ele fala a verdade. Porque a verdade dói. A verdade dói, irmãos. E muitos de nós, quando eu falo nós, eu falo a igreja de uma forma mundial, tá, meus irmãos? Não queremos ouvir a verdade, não queremos ser incomodados, não queremos ser confrontados. Eu quero fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto de fazer. Eu quero subir na guerra, guerrear e vencer a guerra, né? E ampliar o meu reino. É isso que eu quero. Quero estabilidade. E a Bíblia nos diz que mandaram chamar o profeta, no versículo 13, Micaías. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas, a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. E fala bem. O mensageiro falou assim: olha, Micaías, vou te dizer uma coisa para você, vou te adiantar aqui. Vou adiantar um negócio para você. Não adianta vir com outra conversa, porque já tem 400 profetas profetizando coisas boas para o rei. Já tem 400 homens profetizando. Então você faz o favor, fala a mesma coisa. Fala a mesma coisa para o rei. Não vai desagradar o rei não, tá? Vê se não vai desagradar o rei, rapaz. É isso? Aí Micaías responde para ele no versículo 14, diz assim: porém Micaías diz: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. O que Deus me falar, eu vou dizer. Eu não vou dizer aquilo que você quer ouvir. Eu não vou falar aquilo que você gosta de escutar. Eu vou falar aquilo que Deus mandar eu falar com você, rapaz. Amém? Versículo 23 e 24 a seguir, para a gente adiantar o texto. Depois você pode ler em casa com mais calma. A partir do verso 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito da mentira na boca de seus profetas. E o Senhor falou mal contra ti. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas. E o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, um daqueles 400 profetas, né, filho de Quenana, chegou e feriu Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Um daqueles profetas feriu Micaías com um soco no queixo e perguntou para ele: rapaz, por onde passou o Espírito de Deus, que não falou comigo, foi direto falar com você? Porque até onde eu entendo, Deus está sujeito a mim, rapaz. Eu sou profeta. Jamais Deus vai passar por mim sem falar comigo e falar com você. Deus não vai fazer isso. Olha a confiança desse camarada, olha a arrogância, né, desse camarada. Além de ferir o profeta de Deus, disse: olha, Deus jamais vai fazer isso, vai falar com você, porque tem que passar por mim primeiro. Tem que passar por mim primeiro. Isso é o ser humano, né? Isso é a confiança que esses pastores, apóstolos e etc. passam para as pessoas. Isso é a confiança que eles passam. E se nós não tivermos pautado na palavra de Deus, vamos ser confundidos com essa confiança que eles passam. De tal maneira que o Espírito de Deus jamais passa por mim para falar com o irmão ali, ó, presbítero. Eu sou evangelista, rapaz. Eu sou apóstolo. Jamais o Espírito de Deus vai passar por mim e falar com você que é presbítero, com você que limpa o chão da igreja. Então eles passam essa confiança para as pessoas, essa certeza. Eles são enganados e enganam as pessoas. São enganados e estão enganando a muitos. Porque o espírito da mentira, o espírito do engano entra no coração deles. E eles são enganados e engana quem não conhece a palavra. E engana quem não é guiado pelo Espírito de Deus. Né? Lendo mais um pouquinho ainda, versículo 25. E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis:
assim diz o rei, metei-o este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com o pão de angústia, e com a água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi todos os povos. Ele disse para as pessoas, povos de Israel, escutem o que eu estou falando, vocês são testemunha, se o rei voltar em paz, Deus não tem falado comigo. E o que o rei Acabe mandou fazer com o profeta de Deus? Leve para a prisão, e tratai-o com pão de amargura, e com água de amargura, de dor, ou seja, dá um trato nele para mim lá na prisão. Ser profeta de Deus, e falar a verdade, irmãos, dói um pouquinho. Falar aquilo que a pessoa, que a carne não quer escutar, dói um pouquinho. E eu vejo hoje muitos apóstolos, pastores, e etc, que é só alegria. Será que passam pelo cárcere? Será que sofrem assim como Cristo sofreu? Será que sofrem como Pedro, e os demais apóstolos sofreram? Mas eu não percebo esse sofrimento, essa dor por causa do reino de Deus, essa aflição por causa do reino de Cristo, por falar a verdade. Enquanto que aquele profeta foi maltratado, aqueles 400 profetas foram abençoados no momento. Mas se nós continuarmos lendo o texto, a gente vai ver que o rei Acabe subiu a Ramote de Gileade. E o que aconteceu com ele lá? Ele morreu. Eu não vou ler o texto todo porque nós vamos tomar muito tempo, mas em casa você pode ler o texto. Aquele homem que não creu na palavra de Deus, que não deu crédito à palavra de Deus, subiu para a guerra e morreu. Enquanto Josafá escapou, porque teve temor de Deus. Enquanto o reino do sul escapou, porque teve temor de Deus. Então nós, irmãos, que somos guiados pelo Espírito de Deus, nós temos que ver essas coisas, e não se impressionar com aquilo que dizem que é Espírito de Deus. Nós não temos que se impressionar com isso, mas examinarmos a palavra a cada dia, pautarmos a nossa vida na palavra a cada dia, para ver se está batendo. Separei só esse texto aqui, tem inúmeros textos, com esse mesmo sentido aqui, a gente não vai ler, nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver se estamos guiados pelo Espírito, se nós ouvimos sobre o Espírito de Deus realmente, porque eu vou falar aqui sobre 5 características, pode existir mais, pode existir outras, vou falar aqui 5, se eu sou guiado, se aquele pastor, se aquele apóstolo, aquela igreja prega realmente o Espírito de Deus. O que ele faz quando ele chega? O que ele quer da sua igreja? Um dos principais textos, pode não ser o principal, mas para mim é um dos principais textos, João capítulo 16. Aleluias, glória a Deus. João, no capítulo 16, o versículo 7 e o versículo 8 apenas. Quem achou, diz amém. Está melhor do que eu, porque eu ainda não achei, estou perto aqui. Irmãos, veja bem, as últimas instruções que Jesus está dando para os apóstolos, para os discípulos ainda, apóstolos depois. João 16, 7. Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Vai convencer o mundo do... Então o Espírito Santo, quando ele chegar, quando o Espírito Santo chegar em mim, a primeira coisa que ele vai me convencer é o quê? Vai te convencer de pecado, vai colocar em você uma consciência de pecado. Isso é pecado, isso Deus não aceita. Eu anotei aqui algumas características, algumas coisas sobre pecado, mas existem inúmeras. Pecado, soberba, aquilo que Acabe fez lá, amor ao dinheiro, prostituição, lascívia, maldicência, e existem inúmeros, coisas relacionadas ao pecado que não dá tempo de falar.
Então, a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus vai fazer com você é o quê? Te convencer de que o pecado vai te levar à morte, de que o pecado vai afastar você de Deus. Uai, irmãos, mas o Espírito Santo de Deus não vai curar? Não vai revelar? Vai. Nós não estamos falando de dons espirituais, nós estamos falando do Espírito Santo. A primeira coisa que ele vai procurar fazer na vida da igreja é o que? É convencer você de pecado. Que o pecado não pode existir na sua vida. Que Deus, ele abobina o pecado. Então, se a igreja, se o pastor, se o apóstolo, aquela denominação não fala de pecado, não confronta o pecado, desconfia. Desconfia. Aceita a sensualidade, a lascívia, aceita a mentira. Né? Então, Jesus falando aqui, irmão, no texto, ele é simples, direto e objetivo. O Espírito Santo convence o homem de pecado. Ele convence eu e você de que nós necessitamos fazer aquilo que João falou no capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Por quê, irmãos? Porque a nossa natureza é terrível. A nossa natureza é agradar a nós mesmos. A nossa natureza é querer aparecer em todos os aspectos. Essa é a nossa natureza. Então, é convencer o homem do pecado. Por quê? O texto está falando, João 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça. Justiça. Deus é amor, Deus é bonzinho, Deus perdoa, mas Deus também é justiça. Justiça. Então, se a igreja prega só amor, amor para lá, estão embriagados de amor. Amor, 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 Deus é amor, Deus ama, Deus cura, Deus faz, mas não fala sobre a justiça de Deus, desconfia. Quando a esmola é muita, o santo tem que desconfiar. Porque Deus, ele é amor, irmãos, é verdade. Mas por causa do amor que ele sente por você, ele vai te corrigir. Por causa do amor que ele sente por você, vai te jogar numa cama, vai permitir uma dificuldade em você, vai te corrigir, vai te apertar para você não perder a salvação. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala sobre isso. Entrega para Satanás, para esbofetear a carne, para aproveitar o quê? O Espírito. Isso é amor. Eu falo com Deus, irmãos. Deus, se for para os meus filhos perder a salvação, não deixe de perder a salvação. Se for para passar por uma dificuldade, se for para uma cadeira de roda, para salvar, salva. Se for botar um anzol no nariz para trazer, coloca. Essa é a minha oração. Deus abençoa, meu filho abençoa. E a salvação fica onde? E a salvação? Deus, se para salvar, precisa colocar um anzol no nariz e trazer, coloca o anzol no nariz e traz. É melhor entrar no reino, faltando uma perna, um olho, um braço direito, do que tendo tudo e ser lançado no inferno. Então falamos muito sobre o amor de Deus e a justiça de Deus. Falando sobre a justiça de Deus, abre aí, irmãos, Mateus 6, 33, a parte A. Mateus 6, 36, a parte A. Mateus 6, o 33, apenas a parte A. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ah, meus irmãos, é o reino de Deus e o seu amor? É o reino de Deus e o seu perdão? A sua misericórdia, o seu favor? Isso tudo existe, mas a orientação é buscar primeiro o reino, e depois, a justiça desse reino. E o que é o reino de Deus? Não é buscar o reino? O que é o reino? Obrigado, meu irmão. Obrigado. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, depois as demais coisas. Depois as demais coisas. Mas nós muitas vezes queremos buscar somente o reino de Deus, achando que o reino de Deus é o quê? Só bênção, só amor, só perdão, só perdão.
O reino de Deus também é correção, é justiça, né? Sobre o reino de Deus ainda, ou sobre a justiça de Deus, Romanos 14, 17. Romanos 14, e o versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem... Acha aí, Romanos 14, versículo 17. O reino de Deus não é comida nem bebida. Então é o que? Primeira coisa, justiça. Justiça. Para depois as demais coisas. Falando aí, ó. Justiça, depois paz, depois alegria no Espírito Santo. Eu posso até sentir alegria às vezes. Eu posso até ficar emocionado com a pregação, com o louvor, com o testemunho, mas a alegria no Espírito, eu me alegro na fornalha, eu me alegro na travessia do mar, eu me alegro vencendo o gigante. Essa alegria no Espírito não tem nada a ver com emoção. Tem nada a ver com emoção. Emoção é emoção. Agradável a Deus primeiro, e depois ser aceito pelos homens. Então, irmãos, se o reino de Deus é justiça, se o Espírito Santo te convence de justiça, eu começo a analisar duas coisas. Primeiro, Deus ele vai agir na minha vida, tanto para bem quanto para mal. Segundo, na vida do outro, não é da forma que eu quero, nem da forma que eu penso, é conforme a justiça de Deus. Porque às vezes, irmãos, nós falhamos com Deus, falamos com os homens, acreditando na misericórdia, no amor de Deus, não é isso? Mas quando chega na hora do outro, nós queremos que Deus age com justiça. Então, quando se trata de justiça, é justiça tanto para lá quanto para cá. Se Deus tiver que me corrigir, Ele vai me corrigir, porque eu talvez afligi o irmão Dário por alguma razão, o evangelista Dário, eu falei mal dele, eu fiz alguma coisa contra ele, a justiça de Deus vai me ferir, vai me corrigir. Números capítulo 12, verso 6, quando Miriam falou mal de Moisés, o que aconteceu com Miriam? Quando Miriam falou mal de Moisés, ela ficou leprosa, só de falar mal. Números capítulo 11, versículo 6, 12, 6, perdão. Justiça de Deus. Miriam era amável por Deus? Miriam foi chamada para auxiliar Moisés, juntamente com Arão? Sim. Mas a justiça de Deus, né, pegou ela pela reta. Ela não escapou da justiça de Deus. Ninguém escapa da justiça de Deus. Então o Espírito de Deus na vida da igreja, na vida do crente, na vida do pastor, do apóstolo, fala sobre a justiça de Deus. Então se a igreja ela prega só amor, 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 e não prega sobre a justiça de Deus, desconfia. Desconfia. Entendeu? João capítulo 7, verso 24, quiser ler, pode ler. Não julgai segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Se a reta justiça de Deus é para me ferir, irmãos, por alguma razão, vai acontecer. É claro que eu quero bem para mim. É claro que eu quero bem para os meus filhos. É claro que eu quero bem para a igreja. Eu quero bem para todo mundo. Mas Deus é amor, mas também é justiça. E onde há Espírito de Deus, Ele vai me convencer de pecado, eu vou ter consciência de pecado. Já falei aqui alguns, né? E vai me dar consciência de que Deus é justiça. Aquilo que o homem planta, ele colhe. E colhe na carne, né? Semeou na carne, colhe aonde? Colhe na carne. Isso é justiça. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai te convencer dessas coisas.
Ele vai te convencer dessas coisas. Então, se há Espírito Santo de Deus na igreja, se há Espírito Santo de Deus na minha vida, na sua vida, nós temos que ter essa consciência de pecado e de justiça. E a outra coisa, quando ele vier, convencerá o homem de quê? Do juízo. Olha só, meus irmãos. Pecado, justiça e juízo. Então, se esse apóstolo, se essas igrejas que estão lotadas, essa apóstola, esse pastor, não fala sobre pecado, não fala sobre justiça de Deus, e não fala sobre o juízo de Deus, desconfia. Desconfia. Porque o Espírito Santo de Deus vai te levar a entender que virá um juízo. Virá um juízo de Deus sobre essa terra. Gênesis, nós falamos sobre A, consciência do pecado, B, justiça, e C, juízo. Gênesis capítulo 7, verso 17. Gênesis capítulo 7, o versículo 17. O dilúvio. Gênesis 7, 17 diz assim: e esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levaram a arca, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e todo homem. Então, se a igreja, se eu, como pastor, se aquele pastor não fala sobre pecado, sobre justiça de Deus e sobre juízo, haverá um juízo sobre essa terra. Haverá um juízo sobre essa terra. Haverá um juízo sobre aquele pastor. Haverá um juízo sobre aquela igreja. Então, se essa igreja não prega essas coisas, irmãos, desconfia. Né? Agora é só vitória. Amém, irmãos. Mas há justiça também. Há juízo de Deus. Mais para frente um pouquinho aí, Gênesis ainda, capítulo 19, e o versículo 24, e o 25 só. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquela cidade e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. Então o Senhor destruiu tudo que havia em Sodoma e Gomorra. Juízo. Haverá um juízo sobre essa terra. A Bíblia nos adverte de Gênesis a Apocalipse. E Deus não faz nada sem avisar ninguém. A gente for observar a Bíblia, Deus sempre avisou, Deus sempre orientou, e hoje não é diferente. A igreja está pregando, existe ainda alguns pastores pregando a verdade, orientando, mas a grande maioria, meus irmãos, à luz da palavra de Deus, não tem compromisso com a palavra de Deus. Falam em nome do Espírito Santo, mas quem está agindo lá não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Porque se é o Espírito Santo, habita aí, quando ele vier, ele vai convencer você de pecado, da justiça de Deus e do juízo. Haverá um juízo sobre essa terra. Então, se essas igrejas não pregam sobre isso, irmãos, nós temos que ficar atentos, nós temos que ficar ligados. A quarta característica de quando ele vier, de quando o Espírito vier, lá em João, no capítulo 16, João 16, quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, aquele Espírito da verdade,
Ele vos guiará com toda a... Porque não falará mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, ele não falará de si mesmo. O que eu vejo muito aí, irmãos, hoje no dia a dia, né, é uma propaganda terrível da igreja tal, no cartaz, né, no Facebook, no Instagram, não sei aonde, o outdoor do cantor, do pregador, da igreja tal, mas não fala nada acerca de Jesus. A igreja X vai anunciar a volta de Jesus. Jesus está voltando. Se preparem. É a cantora fulana de tal que vai cantar naquela igreja X. É o pregador fulano de tal que vai cantar. A igreja tal. Ele não falará de si mesmo. Não falará de si mesmo. Esses grandes pastores aí, né, apóstolos e etc., na maioria das vezes, estão anunciando a si mesmo. Não anunciam mais a palavra de Deus. Anunciam a si mesmo. Está dizendo que o Espírito Santo de Deus te conduz a falar de quem? De Jesus. Então, se eu não falo de Jesus, aquela igreja não fala sobre Jesus, o que Jesus ensinou, irmãos? A primeira coisa que João Batista começou a pregar no deserto: arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E Jesus não pregou outra coisa. Jesus não pregou outra coisa. Os apóstolos não pregaram outra coisa, a não ser o reino de Deus, que é a justiça, a paz e a alegria no Espírito. Se a gente for ver Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo de Deus, quando Pedro ministra a palavra, que o Espírito move o coração deles, e eles perguntam: Pedro, o que vamos fazer? Aqui é que Pedro fala para eles, um monte de crente, tudo crente: arrependei-vos e convertei-vos dentre essa geração perversa e adúltera. Arrependimento. A primeira coisa. Então o Espírito Santo de Deus fala sobre Jesus. E o que Jesus pregava? Arrependimento. O que João Batista pregava no deserto? Arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o que eles estão pregando hoje? Muita fama, muito dinheiro, muito luxo, muita indecência, imoralidade, sensualidade, fama. É o que estão pregando hoje. Menos a volta de Cristo, menos pregando contra o pecado, menos falando da justiça de Deus, falando do juízo de Deus. E Jesus nos alertou sobre isso. Jesus nos alertou sobre isso. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Provai o Espírito, para ver se o Espírito é de Deus ou não. Como que eu provo o Espírito? Se aqueles pastores, se aqueles profetas não pregam essas coisas. Às vezes eu estou com a vida toda bagunçada diante de Deus, chega um profeta e diz assim: ó, Deus mandou falar com você. Falar o quê? Que está te mostrando aqui um envelope. Não, fala a verdade. Põe a tua casa em ordem, senão você vai morrer. Eu já tive essa experiência. E eu falar assim: ó, não é o Espírito de Deus. Não é, porque se fosse ia falar outra coisa. Porque nessa época eu estava falhando. Cheguei a pedir disciplina na igreja. Eu era jovem ainda. Não é, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele não mente para você. Ele te ama, ele não vai mentir para você. Ele vai confrontar você, ele vai te falar a verdade para você não se perder. O Espírito de Deus vai te falar a verdade para você não se perder. Né? Então ele não falará de si mesmo. Ele falará sobre Jesus Cristo, da volta de Jesus, né, irmãos? Quarta característica daqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. O versículo 14 ainda. Olha só. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou lá de anunciar. Então, a quinta e última característica para a gente terminar. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, seja apóstolo, seja pastor, seja não sei quem, seja você, seja eu, nós temos que entender que a glória não é para a igreja X.
A glória não é para o cantor X, não é para o pregador X, a glória é para Jesus Cristo. E que glória é essa? É aquela glória que Satanás ofereceu a Cristo? Se nós formos olhar, irmão, sobre a questão judaica, do filho honrar o pai, o filho teria que fazer mais obras do que o pai. Eu construí uma casa, 2 casas, meu filho constrói 4. Eu fiz 2 cursos, meu filho faz 4 cursos. Foi aquilo que Jesus falou assim, olha, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará maiores que essa, porque eu vou para o Pai. Isso é glorificar Jesus, né? Isso é glorificar Jesus, pregando esses parâmetros que o Espírito de Deus nos ensina a pregar. Porque há um tempo atrás eu achava que ser guiado pelo Espírito é encher a igreja de revelação, era curar um monte de gente, né? Em João capítulo 6, guiado pelo Espírito, a partir do verso 60, enquanto Jesus está pregando, irmãos, multiplicar o pão e etc, fica lotado de gente. Mas quando Jesus começa a pregar essas coisas, fica só 12. E Jesus falou assim, olha, só ficou 12. E ainda no meio de vocês tem um demônio. Então quando começa a pregar, de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós abrimos mão de nós mesmos, negar a nós mesmos, porque a glória não é para nós, a glória é para Deus. O Espírito Santo de Deus, ele leva o homem, conduz o homem a glorificar a Deus. E como que eu vou glorificar a Deus? Pregando a mensagem de Deus, pregando a palavra de Deus, confrontando o pecado, confrontando o homem, dizendo para ele, ó, Deus é amor, mas Deus também é justiça, dizendo para ele, rapaz, se prepara, porque você enfrentará os juízos de Deus. Isso é pregar a palavra de Deus. Glorificar a Deus, exaltar a Deus, é pregar a palavra de Deus, assim como ela é. Eu falei de Micaías lá. O que aconteceu com Micaías? Foi preso, torturado, a gente não ouve mais falar dele. O que aconteceu com os profetas? Jeremias foi morto no Egito, soterrado numa cisterna, segundo a história. O que aconteceu com Isaías? Rasgado o meio numa serra, segundo a história. O que aconteceu com Jesus Cristo, nosso Senhor, crucificado? O que aconteceu com os apóstolos? Todos eles assassinados de forma brutal. E hoje os nossos pastores, os nossos sacerdotes, os nossos apóstolos são estrelas. São estrelas. Por quê, irmãos? Tem pregado aquilo que agrada ao homem. Gálatas 1:10. Paulo disse assim, ó, se fosse para agradar ao homem, eu não seria servo de Cristo. Eu entendo a nossa fragilidade. Eu entendo a nossa carência em relação a Deus. O que eu não entendo, irmãos, é que muitas igrejas estão lotadas, e não se prega sobre a palavra de Deus mais. Eu tenho visto coisas absurdas, horríveis. Os púlpitos já não são mais púlpitos, agora são palcos. São palcos de eventos, já não são púlpito mais. Não são púlpito mais, são palcos, eventos, shows, né? De palavras lindas e maravilhosas, boas, agradáveis. É lógico, meus irmãos, que existe uma palavra de consolação, existe uma palavra de salvação, mas existe uma palavra de despertamento. E hoje nós estamos falando sobre uma palavra de despertamento, precisamos despertar. Despertar. Então, se o Espírito Santo está na minha vida, vai me impulsionar em relação a essas coisas. O Espírito Santo de Deus vai me orientar em relação a essas coisas. Eu tenho que me preparar, porque haverá um juízo de Deus. Tá, meus irmãos? Então, a quinta e a última característica, Ele me glorificará, Ele exaltará a Deus, pregando a verdade e falando a verdade. Amém? Aleluias, glórias a Deus. Então, irmãos, quem são aqueles que são guiados pelo Espírito? Romanos capítulo 8 mesmo, se a gente continuar lendo, vai falar disso. Se é que sois guiados pelo Espírito. E se esse Espírito de Deus não habita em nós, irmãos, o que será de nós quando a trombeta soar? O que será de mim, de nós, quando a trombeta soar?
Se esse Espírito aqui, que é o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, se ele não habita em mim, o que será de mim? Né? Então a mensagem nossa nessa noite é uma mensagem de despertamento, irmãos. Não vamos nos deixar levar pela aparência. João 7, 24. Não julguei segundo a aparência deste mundo, mas é segundo a reta justiça de Deus que nós temos que julgar. Nossa, aquela igreja está lotada, aquela igreja está assim, está bênção, não sei o que. Cuidado, irmãos, com a quantidade. Tinha 400 profetas profetizando para o rei Acabe e para o rei Josafá. E somente um profeta falou a verdade. A Bíblia diz que tem dois caminhos. Um caminho largo, onde muitos entrarão por ele, e um caminho estreito, onde poucos passarão por ele. Então o nosso caminho é apertado, irmãos. E o que estão fazendo hoje? Enlarguecendo a porta. Então já não é caminho de Deus mais, porque o caminho que conduz à salvação é um caminho estreito, é um caminho apertado, onde nós temos que negar a nós mesmos. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Irmãos, e coisa difícil, coisa dura é negar a nós mesmos. A Bíblia diz em Gálatas 5,17 que é uma guerra. Há uma guerra entre a carne e o Espírito. O Espírito nos convida para orar, para jejuar, para ler a palavra, para estudar a palavra, enquanto que a carne nos convida para as coisas dessa vida, o tempo todo. Tá, meus irmãos? Então, guiados pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele nos guia nesse aspecto. Vamos colocar de pé, meus irmãos, vamos orar a Deus pelas ofertas. Mas eu não trouxe oferta, não tem problema. Oferta a sua vida a Deus. A irmã Josilane vai estar louvando o Senhor, enquanto nós vamos estar ofertando a Deus. Aleluias. Deus Pai grandioso, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, que o Senhor possa nesta noite estar recebendo as nossas vidas, estar recebendo a oferta, o ofertante, o dízimo, o dizimista, que o Senhor possa estar recebendo como um cheiro suave as tuas narinas, Pai, que é para a manutenção da tua casa, para darmos continuidade nesta obra, Senhor, que o Senhor possa abençoar todos de uma forma geral, os que vão ofertar neste momento, os que não vão ofertar, os que estão empregados, os que não estão empregados, que o Senhor possa abençoar, abrindo porta de emprego, abençoando os teus filhos, Pai, entrega em tuas mãos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Irmã Josilane, louvando o Senhor. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vou deixar um versículo aqui na meditação dos irmãos, que se encontra em Romanos 12, versículo 12, que diz assim: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e na oração perseverante. Aleluia. Eu vou louvar o Senhor com um hino. Esse hino fala sobre Davi. Todas as pregações que eu ouço, que o pregador fala sobre Davi, eles ficam tentando descobrir por que Davi foi segundo o coração de Deus. E tem uns que chegam a ser até ousados e fala que tem inveja por Deus ter tanto, falar dessa forma de Davi, que segundo o coração dele, que eles também queriam ter esse apreço que Deus tem, e eles ficam tentando descobrir e não consegue, né? Porque o homem é falho, ele também falhou como nós, né? E uma das características que eu achei interessante no Davi é que ele era muito humilde. Ele era humilde, né? Pode soltar, né? Aleluia! Glória a Deus! Observando por que é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E depois de algum tempo analisando, eu cheguei à conclusão de como isso aconteceu. Analisando suas qualidades, seu jeito humilde e simplicidade,
Eu descobri porque Deus fez essa observação. Achei Davi, homem segundo o meu coração. Eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre os seus irmãos. Eu não achei Davi comemorando quando foi honrado, recebendo unção. Eu não achei Davi comemorando quando ele matou um urso e um leão. Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o gigante no chão. Mas eu vi Davi comemorando, saltando e dançando, ali como ninguém, quando trouxe a arca da aliança, de volta com ele pra Jerusalém. Quer reinar, traz a presença de Deus. Prosperar, traz a presença de Deus. Quer ser ungido, reconhecido, traga a arca da aliança, meu irmão, contigo. Quer cantar, traz a presença de Deus. Quer pregar, traz a presença de Deus. Quer impactar, influenciar, deixa a presença de Deus, irmão, te dominar. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. Que a presença de Deus nunca falte em nossas vidas. Aleluia. Eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre os seus irmãos. Eu não achei Davi comemorando quando foi honrado, recebendo unção. Eu não achei Davi comemorando quando ele matou um urso e um leão. Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o gigante no chão. Mas eu vi Davi comemorando, saltando e dançando, ali como ninguém, quando trouxe a arca da aliança, de volta com ele pra Jerusalém. Quer reinar, traz a presença de Deus. Prosperar, traz a presença de Deus. Quer ser ungido, reconhecido, traga a arca da aliança, meu irmão, contigo. Quer cantar, traz a presença de Deus. Quer pregar, traz a presença de Deus. Quer impactar, influenciar, deixa a presença de Deus, irmão, te dominar. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz toda a diferença. É a presença de Deus. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz toda a diferença. É a presença de Deus. É a presença, é a presença de Deus que faz toda a diferença. Aleluia! Glória a Jesus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus vivo, aleluia! Graças a Deus. Aleluias. Aleluias. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Quero agradecer a todos os trabalhadores da casa de Deus, irmãos. Estou feliz, né, porque a gente vê o trabalho dos irmãos aqui. Eu não vou citar nomes, mas todos que têm trabalhado, né, desde o menor até o maior. Se é que existe o menor e o maior, né, irmão Dário? Não existe, né? Todos estamos iguais diante do Senhor. Agradeço a todos. Deus possa continuar abençoando os irmãos, né, irmãos? E a outra coisa, irmãos, vamos ficar firmes na presença de Deus. Sei que estamos vivendo dias trabalhosos, dias maus, dias trabalhosos. Mas vamos ficar firmes, porque nós estamos vivendo, irmãos, os últimos minutos na face dessa terra.
os últimos minutos. Amém, meus irmãos? Obrigado, que Deus continue abençoando. Vamos orar, o irmão Dário vai estar orando pela igreja, né? Quem estiver enfermo, já coloque a mão no seu coração aí, conversa com Deus, pede a Deus a cura, orar pela família, pelo estado do Espírito Santo, enfim, vamos estar terminando em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Então, irmãos, eu estava ali pensando comigo, e ia pedir os irmãos para orarem. Fazíamos um clamor, né, pela Espanha. Todo mundo está vendo o que está acontecendo lá, e esse vulcão que há décadas estava lá adormecido, inclusive nos traz a preocupação que em Madureira, né, um campo ali de instrução, uma serra de Madureira, que chama, que tem ali, o exército faz muito exercícios ali, eu sei disso. E na época nós íamos fazer muito exercício ali, enfim, e ali também tem um vulcão, tá? Ali tem uma presença de um vulcãozinho que eu diria que centenário, né? Com certeza mais de 50 anos, muito mais, está ali. Então, a gente foi preocupado com aquele povo de lá e orando ao Senhor e orando. A gente não tem culpa de nada, a gente não vai julgar, mas pensa, o ser humano está vendo que ali é uma região que tem um vulcão adormecido, como é que vai fazer propriedade nos arredores? Mas, enfim, o que eu estou chamando isso aí? Para a nossa responsabilidade, para nós levantarmos um clamor nessa oração agora, queremos terminar. Vou também levantar um clamor, os irmãos confirmem essa oração, fica ligado, e levante um clamor pela Espanha, né? Até porque o vulcão ele já destruiu a cidade, né? O vilarejo ali foi embora, aí está para vir já as larvas para o mar. E por que Deus me fez sentir isso? Porque saí de casa agora, estava olhando algumas mensagens. No Rio de Janeiro está um caos, está uma ventania que já derrubou poste, derrubou semáforo, coisa de radar em cima de alguns carros, a coisa está feia lá. Tem um bairro lá que está sendo, da Zona Sul, que está tendo energia através de geradores, os irmãos teriam ideia. E agora, né, durante o culto, o vento chegou até aqui. E nada, né, impede, né, os historiadores, os especialistas falam que a tsunami está descartada, mas, irmãos, agora mesmo à tarde, já soube de notícia, eu vi, tá, que uma parte daqueles arredores do vulcão teve um terremoto que abriu uma outra cratera eruptiva, de forma que já tem um outro vulcão dos arredores, já em evidência lá, já todo vapor. E não se vê, né, acho que, né, irmão Salvador, pouco tempo, há anos, né, pastor João, que a gente não vê um vulcão com aquela suntuosidade, diria assim, né, com aquela força que está tendo. Eu, no início, estava vendo, no início aconteceu isso, estava ainda em viagem e disse que as informações, né, que no primeiro momento, quando ele começou a erupção, as larvas chegaram a 700 metros de altura, gente. 700 metros é quase como daqui no Viana, um pouco menos, né, em linha reta. Então, irmãos, eu senti essa necessidade de orarmos, amém? Vamos orar então, agradecer a Deus por essa palavra abençoada, por este culto, e levantar esse clamor pela Espanha. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença ainda nos encontramos nesta noite. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Te louvamos, ó Deus, por tudo que tu tens feito em nossas vidas, embora não sejamos merecedores, Senhor, a tua graça tem nos alcançado. Como diz a tua palavra, Senhor, nesta noite, falando sobre justiça, nós te louvamos, que tu nos convenceste dos nossos erros. Te louvamos por esta igreja, por esta palavra que tu tens falado nesta noite. Te agradecemos, Senhor, por esta igreja, por estar tudo se encaixando, ó Deus, tudo caminhando conforme a tua vontade, ó Deus. Embora momentos difíceis que temos passado em outrora, mas, Senhor, que a sua obra, Senhor, está caminhando, embora nossas falhas, nossos defeitos, tu tens nos usado, Senhor, para que esta obra venha a seguir, Pai. Ó Deus, de vento em popa, para a glória do teu santo nome. Por isso, Deus, receba a gratidão de nossa alma para este culto, por esta palavra abençoada que tem usado o teu servo. E agora, nesta hora bendita de oração, queremos estender as mãos agora e te pedir, Pai, uma bênção sobre a Espanha. Estenda as tuas mãos sobre aquelas vidas que ali se encontram. Estenda as tuas mãos sobre aquelas famílias ali que foram evacuadas. Não temos, Senhor, nenhum indício, nenhuma notícia de morte,
mas temos notícias, Senhor, de uma devastação total, aonde, Senhor, bairros, talvez até uma cidade, fora ali, Senhor, totalmente tomada por aquela ação vulcânica, aonde a tua mão está estendida sobre aquele lugar e nós vemos o teu poder, ao mesmo tempo que é bonito ver, Senhor, um momento como esse, mas é difícil, Senhor, porque vemos tantas vidas, Senhor, perderem seus bens. Por isso, estenda as tuas mãos agora sobre aquele lugar, conforte os familiares, as perdas, Senhor, materiais, dá a eles, Senhor, segurança, Senhor, dá a eles fé, Senhor, esperança de que os bens materiais de outrora serão, Senhor, recuperados. Assim, Pai bendito, mais uma vez, entregamos este culto em tuas mãos, te pedimos uma noite na tua presença e te louvamos pela vitória de hoje. Assim nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo. E todos nós digamos, terminado em nome de Jesus. E a vitória é nossa? Amém. Vamos em paz em nome de Jesus.